Recordando as dificuldades ao longo do caminho, e como eles fizeram isso com segurança, Aya sentiu como se estivesse em um sonho. Tudo isso é devido ao mestre Kukulkan. Com esse pensamento, ela não pôde deixar de pegar o brasão sagrado em suas mãos, começando a orar silenciosamente. Milímetro, a capital imperial do Império Sacartes. Se eu puder derrubá-lo e oferecê-lo ao mestre. Uma ideia surgiu na mente de Bárbara, preenchendo seus pensamentos. Ela não estava sendo gananciosa, tudo estava acontecendo muito bem. Embora ela tivesse trazido menos de 10.000 soldados da Fortaleza Esperança, muitos nativos que sofriam de enfermidades pediram para entrar. Mesmo aqueles do exército imperial mudaram de lado. Além disso, tendo obtido as notícias sobre a Batalha Divina através de alguns canais secretos, até mesmo os nobres do Império Sacartes começaram a vacilar. As consequências disso foram que o exército de Bárbara continuava se expandindo sem precisar gastar esforço. Chegaram até perto da capital com vitórias sem esforço. Ao longo do caminho, para obter a água sagrada e as bênçãos do deus da serpente emplumada, muitos refugiados nativos assumiram trabalhos árduos. O exército secundário também suprimiu as rebeliões para expressar sua lealdade. Sabendo que Hope Stronghold não tinha pessoas, Bárbara aceitou todas as ofertas de refugiados e exércitos. Em um curto período de tempo, o exército expandiu 5 vezes. Havia agora um exército nativo feito de 50.000 soldados, assim como outros refugiados. Tiff inicialmente se preocupará com a possibilidade de haver espiões infiltrados, mas parecia que os nativos não tinham intenções a esse respeito. Pelo contrário, devido aos números enormes, fazer comandos e logística criou uma dor de cabeça para eles. Houve algumas vezes em que as coisas eram extremamente caóticas. O Império Sacartes agora parecia estar pronto, quando não podia nem mesmo cuidar de um exército tão grande. Os sucessos contínuos naturalmente aumentaram as ambições de Barbar. Enquanto eu derrubar Dole City, a capital imperial perderá toda a sua proteção. Bárbara planejou em sua mente, antes de ver o caos na cidade ao longe, atordoada. Fumaça preta grossa e gritos podiam ser ouvidos de longe. Relatório. Um cavaleiro disparou, olhando para ele, algo urgente para relatar. Deixe-o gozar. Bárbara balançou os braços e os guardas que o haviam segurado se dispersaram. Saintes, alguns líderes em Dole City juntaram as mãos para criar uma rebelião. Eles agora conseguiram o controle de toda a cidade e concordaram em desistir de sua fé para aceitar o deus da serpente emplumada. Mas somente se lhes dermos a água benta o mais rápido possível, e que eles esperamos poder receber pessoas da cidade que agora estão no caos. Prosseguir. Bárbara assentiu e mandou o pedido. No início, esse tipo de cenário a deixara animada, mas agora estava entorpecida. Ela estava até se sentindo desapontada em conseguir algo para si mesma. No entanto, neste momento, ela tinha algo mais importante para fazer. A tomada da cidade correu bem. Sob a ameaça da morte, houve casos muito raros de falsa rendição. Bárbara usou sua experiência anterior e enviou um grupo de pessoas para ajudar a combater o incêndio. Ela então se encontrou com os poucos líderes, e depois de prometer que a água benta seria providenciada, toda a cidade de Dole estava um pouco ao seu alcance. A razão pela qual foi apenas um pouco em seu alcance foi porque ainda havia altares e sacerdotes. Estes também foram o último pedaço de resistência em Dole City. Quando se tratava de batalhas decorrentes da fé, eles estavam longe de ser intensos e aterrorizantes do que os habituais. Por essa razão, Bárbara não cedeu e se dirigiu ao altar. Saintes, o altar aqui é para os 2 falsos deuses, o gigantesco cavalo flamejante Woods e o imperador que estabeleceu o império, Akeban. Enquanto os sacerdotes do cavalo gigante perderam todo o poder, o clero de Akeban ainda tem apoio com força divina. Eles conseguiram um grupo de soldados para protegê-los. Um dos líderes que agora os liderava liderou o caminho com sorrisos manhosos. Depois de mudar de lado, seu totem espírito divino imediatamente se tornou falso deuses. Se Leylin estivesse aqui, ele definitivamente lamentaria a praticidade dos seres humanos. Compreendo. Deixe o resto para a igreja. Bárbara observou o altar que agora era tratado como uma estrutura defensiva, e suas lindas sobrancelhas se franziram ligeiramente.
Enquanto ela estava enojada com a traição desses líderes, ela não tinha escolha para levá-los como exemplos para o resto. Depois de perder 2 semideuses, os sacerdotes dos semideuses não podiam mais lidar. A demanda por cura era necessária e, nesse ritmo, a morte era certa. Aos olhos de Bárbara, trair por causa da sobrevivência era extremamente compreensível. No entanto, havia um lote de forças que resistiriam, o que tornou as coisas um pouco problemáticas. Pegue os guerreiros da igreja. Depois de percorrer a estrutura defensiva, Bárbara finalmente reconheceu que as forças de elite do inimigo eram realmente poderosas e, da mesma forma, enviou seus próprios homens de elite. Entre os nativos, também havia profissionais exemplares. Os clássicos incluíam caçadores florestais e guerreiros amazônicos, que causaram alguns problemas a Isabel. Agora, muitos dos que guardavam o altar eram esses tipos de profissionais. No entanto, depois de construir a Igreja da Serpente Gigante, Leilin também começou a construir uma igreja que foi militarizada, agora que ele tinha um grande número de nativos sob ele. Agora, um grupo de guerreiros nativos seminus e altamente capazes com tatuagens demoníacas chegou na frente de Bárbara. Saintes. Os guerreiros de Deus devem atender seus comandos. Bom, guerreiros do nosso mestre. Use sua fúria para expulsar os últimos pedaços de sujeira dos falsos deuses. Bárbara ficou na frente e mandou um comando para todos atacarem. Quase no mesmo instante em que a ordem de mobilização foi feita, houve uma enorme mudança para esses nativos. Todos começaram a remar, os músculos protuberantes pouco a pouco enquanto rapidamente se tornavam mini-gigantes. O brilho de feitiços divinos iluminou seus corpos, trazendo consigo o brilho único do Deus Serpente emplumado. Sob a iluminação de tal brilho, as tatuagens do diabo em seus corpos se tornaram mais vivas, e seus olhos brilhavam com um olhar diabólico. As habilidades que só os demônios tinham foram dadas a esses guerreiros. Para o nosso Deus. Ir. Esses guerreiros nativos com tatuagens demoníacas atacaram sem hesitação, resultando em um ataque semelhante a um tsunami em volta do altar. O número de guerreiros do nosso mestre aumentou em grande escala. Bárbara agora parecia tranquilizada, impulsionando esses guerreiros com feitiços divinos ao lado de outros sacerdotes. Como igreja, os padres e a força militar eram extremamente importantes. TYR, por exemplo, tinha um caminho profissional distinto de paladinos. Enquanto combinava o que ele sabia da Ilha de Banks com sua própria força, com a ajuda do AI cálculos de simulação de chip, ele também criou um novo caminho de força para sua igreja. Caçadores de Diabo. Como o nome indicava, todos os profissionais que se classificaram nessa área poderiam obter sensibilidade para os demônios e a capacidade única de rastreamento dos caçadores. Ao ativar as runas do diabo, eles poderiam até obter uma habilidade semelhante à das habilidades de linhagem dos diabos. Essa profissão, que era uma fusão entre guerreiros e detentores de linhagem, era muito poderosa, mas também havia falhas. Os profissionais tinham que atender a requisitos extremamente difíceis quando se tratava de sua força de vontade. Além disso, a dor de marcar as runas do demônio era horripilante. Felizmente, Leilin agora tinha muitos subordinados. Ele selecionou lentamente seres de 300.000 pessoas e conseguir alguns milhares de caçadores de demônios não foi difícil. Leilin criou especialmente algo especial para esse sistema de força. Se um ser pudesse capturar um demônio real e selá-lo em seu próprio corpo, o caçador obteria grande parte da força do diabo. Sua classificação pode até aumentar. Apenas caçadores com diabos selados dentro deles eram verdadeiramente caçadores de demônios. Por uma certa razão, Leilin pode não ter uma rivalidade com os diabos, mas eles eram claramente inimigos mortais. A razão pela qual ele criou esta profissão estava em preparação para os diabos no continente. Além de seguidores de glutonaria, todos os que tinham algo a ver com demônios seriam atingidos por ataques fatais de caçadores de demônios. Isso começaria a enfraquecer a força dos 9 infernos de Bator. Além disso, dedicar esforços para atacar os demônios era politicamente correto para a facção dos deuses no continente. Ninguém reclamaria. Bárbara naturalmente não sabia nada das intenções de Leilin. Enquanto isso, ela estava suspirando em choque pelas habilidades impressionantes dos caçadores do diabo.
Aqueles que se retiraram para a igreja e guardavam o altar eram obviamente seguidores obstinados dos falsos deuses. Não houve necessidade de diferenciá-los e foi o suficiente para matar o lote inteiro. Depois que o altar foi expurgado, Bárbara entrou pesadamente dentro do salão. O piso verde estava agora tingido de vermelho sangue, mas ela não achou nada de errado com isso. Para os nativos, roubando tudo do opônimo, incluindo suas vidas, era algo natural. No coração do altar, havia uma estátua de obsidiana com um guerreiro montando uma carruagem de guerra. No entanto, o cavalo na frente da carruagem havia muito tempo se despedaçou dias atrás. Asterisco vem. Asterisco como se sentisse que estava sendo desrespeitado, uma pressão aterrorizante surgiu do império que instituía o imperador, a estátua de Akeba. HMPH. Deus falso. Bárbara limitou-se a olhar desdenhosamente para o imperador e agarrou a sagrada crista em suas mãos. Nosso mestre, serpente emplumada Kukulkan. Por favor, conceda-me força. O brilho santo característico de Leilin emanou da sagrada crista. Raios brancos brilhavam, e a imensa pressão de antes desapareceu, e houve até algumas rachaduras na estátua. Destrua a estátua e purifique tudo que tem a ver com ela. Bárbara ordenou solenemente. Logo, estátuas, cristas sagradas, livros e até desenhos pendurados na parede foram derrubados, transformando-se em cinzas das chamas.